Boa noite, igreja. Mais um domingo que a gente pode ter um tempo para louvar o nosso Deus, para ouvir a palavra dele. Espero que esteja tudo bem com você na sua casa, se preparando para o restante de fim de semana, um feriado que alguns vão ter aí essa semana. E é interessante parar para pensar, né, que é um feriado de finados, um dia dos mortos. E daí eu não posso me esquecer de, no terceiro dia, quando as mulheres foram procurar Jesus no túmulo, e chegaram lá, a pedra havia sido removida, ele não estava mais lá. E é muito legal a mensagem que o anjo falou para as mulheres, né? Vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo. Jesus ressuscitou. Então a gente não comemora um dia dos mortos, porque nós temos uma esperança viva. Eu me lembro da carta de 1 Pedro. Ele diz assim no verso 3 do capítulo 1, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O dia dos mortos não significa nada para a gente que tem a vida eterna. A gente vai passar uma vida toda ao lado do nosso Deus. Então a gente vai cantar agora duas músicas. A primeira diz assim: Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja dando errado e a gente vai ficar com medo, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Uma outra música na sequência a gente vai cantar que esse Deus, ele está comigo. E um dia eu vou encontrar com ele num lugar que não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter mais nada. Vai ser apenas o nosso tempo com Deus e passar toda uma eternidade viva com o nosso Deus. Vamos cantar. Na sequência, meu pai traz a mensagem sobre o livro de Jonas.
alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Pra mim, face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouçam, levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nesta vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Meu coração Sempre dará toda a glória a ti, Senhor.
estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Olá, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje não estamos presencialmente aqui, mas temos esse privilégio de usar a tecnologia para nós nos interarmos. Quero estudar com vocês o livro de Jonas, do profeta Jonas, por isso eu convido você para abrir sua Bíblia. Jonas é um livro pequeno, são 4 capítulos e podemos conhecer um pouquinho sobre a história desse profeta. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar da grande baleia ou do grande peixe que engoliu Jonas. E a verdade é que o livro de Jonas, o personagem principal não é ele, o profeta. O personagem principal, e eu quero motivar você a ler e a entender e ver isso. O personagem principal dessa história é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Com essa história, nós podemos perceber um Deus soberano que controla todas as coisas. Ele controla o vento, as tempestades, ele controla um pequeno lagartinho que ele usou para comer uma planta. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Outro atributo que nós conhecemos de Deus nesse capítulo, nesse livro de Jonas, é a sua misericórdia. Jonas, ele se rebelou contra Deus, quando Deus o enviou para pregar em Nínive, a capital da Síria. Porque lá no fundo do seu coração, Jonas sabia que Deus era misericordioso e ele iria salvar aquele povo. E Jonas não queria a salvação daquele povo. Era um povo perverso. Era um povo que, quando capturava seus inimigos, adversários, ele fazia atrocidades, ele passava carros em cima das pessoas e torturava os seus inimigos e exterminava plenamente com os seus inimigos, sem amor, sem misericórdia. Então Jonas pensou, puxa, se eu for pregar em Nínive, e esses ninivitas ouvirem a palavra e crerem, Deus vai perdoá-los, Deus não vai destruí-los. Então nós aprendemos sobre a misericórdia de Deus nesse texto. E nós aprendemos que a salvação pertence a Deus, porque Deus é um Deus salvador. Jonas teve que entender isso. Então, de maneira bem simples, eu quero focar com você nos 4 capítulos, mostrando um pouquinho sobre essa história tão fascinante. Jonas revela para nós que a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem dispõe a salvação para quem Ele quer. Não depende de quem quer, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Então vamos lá, juntos. O primeiro capítulo nos mostra que Deus comissiona Jonas para ir a Nínive. Olha, diz a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Os ninivitas eram perversos, eles eram maldosos, e tudo aquilo que eles faziam contra os seus inimigos, toda essa perversidade, essa maldade, essa falta de amor, subiu até os céus. Então Deus comissiona Jonas e diz: olha, vá para Nínive, pregue contra ela, anuncie que eu vou destruir os ninivitas por causa da sua maldade. Nínive ficava para esse lado. A Bíblia diz que Jonas foi para o outro lado. A Bíblia diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope,
onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Parece irônico isso. Um profeta que conhece o caráter de Deus, tentando fugir da presença do Senhor. Ele comprou a passagem, entrou no navio, desceu ao porão, arrumou a sua cama e começou a dormir. Será que realmente Jonas acreditava que ele poderia fugir da presença do Senhor? Jonas, ele está em desobediência a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jonas, ao desobedecer a Deus, está pecando, e o que ele merece é a morte. Então Deus envia um vento muito forte, que começa a agitar as ondas do mar Mediterrâneo, e as ondas ficam tão bravias, tão fortes, que o navio começa a afundar, e os marinheiros começam a rogar aos seus deuses. Cada um deles começa a levantar preces à sua divindade, porque eles acreditavam que de alguma forma eles tinham feito alguma coisa errada. E o capitão do navio desce ao porão, acorda Jó e diz: como que você pode estar dormindo? Nós estamos quase morrendo, suplica para o teu Deus, quem sabe ele possa nos ouvir. Então eles perguntam, eles lançam sortes, os marinheiros pagãos, incrédulos, eles lançam sortes para ver quem dentre eles é o culpado, e a sorte cai justamente sobre Jonas. Então eles perguntam para Jonas: quem é você, o que você faz, quem é o seu Deus? E Jonas responde para eles: eu sou hebreu, ou seja, eu sou um judeu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Quando Jonas fala para eles que ele adorava o Senhor, o Criador dos céus e da terra, do mar, eles ficaram desesperados, porque eles estavam realmente no mar, e suas vidas estavam correndo perigo. Então eles perguntam para Jó, o que aconteceu? E Jonas explica que ele está fugindo da presença do Senhor, porque ele não quer obedecer o Senhor. E o próprio Jonas diz: olha, podem me jogar no mar. Se vocês me jogarem no mar, o mar vai acalmar. E foi isso que aconteceu. Eles tentaram remar ainda com muito esforço, jogaram a carga ao mar para ver se facilitava a navegação, mas ia de mal a pior. Até que então eles oram a Deus e diz: olha, não imputes em nós o sangue desse homem. Se tudo isso está acontecendo por culpa dele, então que caia o sangue na cabeça dele. E é muito interessante. A Bíblia diz que assim, no momento em que eles jogaram Jonas ao mar, houve uma bonança, uma tranquilidade, o mar se acalmou. E a Bíblia então diz que aqueles homens, tomados de grande temor ao Senhor, eles ofereceram sacrifícios e se comprometeram, por meio de votos, a adorar esse Deus Todo-Poderoso. Jonas está no mar. O salário do pecado é a morte. Ele merece morrer. Mas aí entra a misericórdia de Deus. A Bíblia diz no versículo 17 do primeiro capítulo, que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Meus queridos, muita gente não crê nessa história. Muitos pastores que pregam sobre Jonas acreditam que é apenas uma historinha, uma parábola para ensinar algumas verdades espirituais. Mas nós cremos que isto é um fato, ocorreu. Porque o Senhor Jesus citou a experiência de Jonas. Ele disse que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga desse grande peixe, ele estaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar ao 3º dia. Então Deus, na sua misericórdia, Ele faz com que um peixe engula Jonas. E Jonas está então na barriga desse grande peixe. E o capítulo 2 é uma oração em que Jonas reconhece o seu erro. Ele reconhece a sua desobediência. E ele busca a misericórdia de Deus. E aí então, nesta oração, ele diz
para Deus que ele foi jogado nas profundezas do mar, ele está envolto em algas, ele se afundou como se ele estivesse indo para a morte mesmo, para o Sheol. E ele então diz assim: olha, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, porque Deus tem prazer na vida daquele que se arrepende e o busca. Não importa o tanto ou o tamanho do seu pecado, o que importa é se você realmente está quebrantado e você quer se aproximar de Deus para confessar o seu pecado, e Deus sempre está pronto a perdoar. Ele diz mais, no versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente. Então, Jonas declara uma verdade absoluta, maravilhosa. Ele diz: a salvação vem do Senhor. Ele entende isso. Ele entende que Deus tem o direito de salvar todo aquele que Ele quer. Deus tem o direito de salvar os ninivitas, se assim for da vontade dEle. Assim como Deus usou de benevolência e misericórdia com Jonas, Deus poderia usar e iria usar de benevolência e misericórdia com os ninivitas. E o versículo 10 então do capítulo 2 diz que o Senhor deu ordens ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Soberania de Deus, que controla todas as coisas. O capítulo 3, então, Deus dá uma nova oportunidade para Jonas. Diz a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Ele teve que andar 800 quilômetros, uma longa jornada. Mas a vida cristã é uma longa jornada, e uma longa jornada que exige obediência a Deus. E Jonas aproveitou essa segunda oportunidade, e ele vai então a Nínive, a capital do império da Assíria. E diz a Bíblia que era uma grande cidade. Jonas entrou na cidade, versículo 4, e percorreu-a durante um dia inteiro, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele proclamou contra a cidade. Ele disse: olha, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai destruir essa cidade por causa da maldade de vocês. A Bíblia diz que os ninivitas ouviram a mensagem de Jonas e creram em Deus. E o resultado disso, o efeito da fé deles, foi que eles proclamaram um jejum, e todos eles, do maior até o menor, vestiram-se de pano de saco, evidenciando o arrependimento. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, lá no palácio, o próprio rei se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em toda Nínive, por decreto real. O rei disse: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar qualquer coisa, não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Que coisa incrível! Quantos profetas Deus enviou para o seu povo? Quantos profetas Deus enviou para Samaria, o reino do norte? Quantos profetas Deus enviou para Jerusalém, o reino do sul? Os reis de Israel ouviram os profetas, mas eles não tiveram essa atitude de um rei gentil. Pelo contrário, muitos reis de Israel mataram os profetas. Mas o que nós vemos aqui é o arrependimento de uma nação gentia, pagã, que ao ouvir a palavra de Deus se quebrantou diante do que o profeta falou. Meus queridos, que lição para nós, que proclamamos que somos o povo de Deus.
como nós ouvimos na semana passada, através do profeta Miqueias? Será que nós temos ouvido o ensino de Deus? Será que nós temos crido nas suas promessas e confiado nesse Deus Todo-Poderoso? O último versículo do capítulo 3 diz que, tendo em vista o que os ninivitas fizeram e como eles abandonaram os seus maus caminhos, Deus mudou de ideia. Deus se arrependeu e não destruiu a cidade como ele tinha dito. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele não tem prazer em destruir ninguém. Ele tem prazer em estender a sua graça, a sua misericórdia e oferecer o seu perdão para aqueles que se voltam para Ele. Então nós chegamos no último capítulo. É muito interessante, porque a meu ver Jonas é um homem temperamental. Ele não pode ser contrariado. E quando Deus não quis destruir Nínive, porque ela deu evidências de arrependimento, olha como que começa o capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e ficou furioso. No capítulo 2, ele fez uma oração interessante, brigando com Deus. No versículo 2 diz assim: Jonas orou ao Senhor. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. E aí Jonas fala assim: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Que interessante. Esse profeta é um dos únicos profetas que teve sucesso na sua pregação. Nenhum outro profeta viu o efeito da sua pregação com a conversão de uma cidade inteira. Mas Jonas ficou furioso, porque lá no seu coração ele não tinha misericórdia para com os pecadores. Jonas era um profeta bairrista, que amava só o seu povo. Mas Deus, Ele tem um propósito para o mundo inteiro. Deus amou não só os judeus. João nos diz que Deus amou o mundo inteiro e deu o seu único filho, para que todo que nele crê não fosse destruído, mas tivesse a vida eterna. Os ninivitas eram perversos, eram inimigos do povo de Deus, mas eles tiveram o privilégio de ouvir a palavra, e Deus, o Espírito, tocou nos seus corações, e do maior ao menor, até o rei, se arrependeu dos seus pecados, e Deus tirou a sua ira de sobre aquele povo, sobre os ninivitas, os perdoou e não os destruiu. O Senhor respondeu para Jonas: você tem alguma razão para você estar tão furioso? Então Jonas fez algo interessante. Ele não respondeu de bate-pronto para Deus. Ele saiu e foi ocupar uma região, uma montanha, para que de lá ele pudesse avistar a cidade de Nínive. Porque lá no seu interior, no seu coração, ele ainda esperava que chovesse fogo do céu e destruísse os ninivitas. Então a Bíblia diz que Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali ele construiu um abrigo para se proteger do sol. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria ao profeta. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer novamente e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou para Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu Jonas: sim, tenho. Estou tão furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora ela não tenha custado nada para você. Você não fez nada para ela crescer. Ela nasceu numa noite
e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade? O livro termina de uma maneira que não tem uma resposta. O que eu imagino é que Jonas, depois dessa experiência, ele voltou para a sua cidade, lá em Israel, e ele foi refletindo sobre a sua atitude temperamental contra Deus, sua atitude egoísta de não amar os perdidos. E foi então que ele escreveu esse livro, relatando a sua experiência. Deus não enviou nenhum outro profeta para uma nação gentílica, mas Jonas foi o único profeta de Israel, enviado em missões transculturais. Ele foi pregar para um outro povo que não o seu. Ele foi pregar para uma outra língua que não a sua. E Deus deu a ele a graça de uma vitória, a graça de ver um povo inteiro se arrepender com sua mensagem. Que grande sucesso! Meus queridos, quem é o Deus de Jonas? Eu acredito que o Deus de Jonas é um Deus misericordioso. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Deus tem interesse em salvar as pessoas. Deus tem interesse em salvar os seus parentes. Deus tem interesse em salvar sua família. Deus tem interesse em salvar seus amigos. Mas assim como Jonas, Deus está enviando você. E se você não pregar, as pessoas não vão ouvir. Se você não pregar, as pessoas não terão a oportunidade de ouvir através de você sobre o Salvador. Deus poderá levantar outro pregador e você perderá o grande privilégio de ser instrumento de Deus para a salvação dos pecadores. Então lembre-se disso. Deus, Ele é um Deus misericordioso, um Deus que quer salvar. Ele salvou os marinheiros daquele navio, porque eles ofereceram sacrifício a Deus, quando eles viram o poder do Senhor, e eles se comprometeram a nunca adorar outro Deus, a não ser o Deus de Jonas. Deus salvou o profeta, que mereceria a morte por causa do seu pecado, mas Ele providenciou um meio para que Jonas fosse salvo, através do grande peixe, e Jonas foi libertado. Deus salvou os ninivitas, porque Ele é um Deus misericordioso. Creia nessa verdade. Segundo lugar, Deus, o Deus de Jonas, Ele é um Deus soberano. É um Deus que controla todas as coisas. Olha, eu alistei aqui, Ele enviou um vento, Ele produziu uma grande tempestade, Ele estava controlando a sorte dos marinheiros quando eles jogaram os dados. Caiu justamente sobre Jonas naquele navio, porque Jonas era o culpado. A tempestade aquietou-se de repente quando Jonas foi jogado no mar. Deus preparou um peixe e fez com que esse peixe engolisse Jonas, não o mastigasse, mas apenas o engolisse. E Deus preservou Jonas lá dentro do peixe, sem que ele fosse queimado pelas substâncias da barriga do peixe. O peixe vomitou Jonas justamente onde Deus queria, na praia, para que ele pudesse ir então em direção a Nínive. O Senhor fez uma plantinha crescer para dar sombra para Jonas. Jonas ficou muito feliz com isso. Mas Deus também fez um peixe, uma lagarta comer aquela planta soberanamente. E Deus mandou um vento calmoso, tranquilo, refrescante, para refrescar a cuca do Jonas. Nosso Deus, meu querido, é um Deus soberano. Sua vida está sob controle. Nada está fora do alcance e da intervenção de Deus na sua vida. Creia nessa verdade. Se coisas estão acontecendo, se situações adversas foram levantadas na nossa vida, na minha, na sua, busque a Deus, como Jonas fez lá de dentro da barriga do peixe,
e diga para Deus: Senhor, salva-me, ajuda-me, porque ao Senhor pertence a salvação. Terceiro lugar, eu vejo que Deus, Ele é muito paciente conosco. No capítulo 1, Deus enviou uma palavra para Jonas e disse: vá. Jonas não foi, Jonas desobedeceu. Mas no capítulo 3, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas novamente, dando uma nova oportunidade, ajudando Jonas a entender o propósito de Deus para a vida dele. E Jonas foi. Nós vemos como que Deus é um Deus salvador. Nós vemos os efeitos da pregação de Jonas na vida daqueles ninivitas. Eles creram em Deus, eles proclamaram um jejum. O próprio rei de Nínive tirou seus trajes reais e vestiu-se com saco, cinzas na cabeça, evidenciando a sua crença, a sua fé nesse Deus de Jonas. Deus então se arrependeu e Ele não destruiu. O pecado foi anunciado, o juízo de Deus foi anunciado, mas Deus retirou sua mão e não destruiu aquele povo. Meus queridos, hoje à noite, quando nós ouvimos um pouquinho sobre Jonas, sobre essa história maravilhosa, em que o ator, o protagonista dessa história não é Jonas, não é o peixe, mas é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que deseja salvar as pessoas. Por isso, a palavra de Deus diz assim para nós, lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É uma ordem, sejam imitadores de Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, e nós precisamos imitar esse Deus. Nós precisamos da graça de Deus para amar os perdidos, para amar os pecadores, assim como Deus os ama. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. A grande verdade é que nós somos muito mais parecidos com o profeta Jonas. Muitas vezes nós não entendemos o grande amor de Deus, nós não entendemos a sua misericórdia, nós queremos que pessoas sejam punidas, nós queremos que Deus destrua a vida de pessoas, que Deus mostre para elas que elas estão erradas. Mas graças a Deus que Ele não age assim, porque Ele não age assim conosco. Ele também tem paciência, Ele tem sempre nos dado uma nova oportunidade de conhecer o caráter dEle. Por isso, meus amados, eu quero terminar dizendo para vocês, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. O nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus quer que a sua igreja seja missionária, que a sua igreja invista em missões, sustente missionários, não só financeiramente, mas em oração, para que outros ninivitas possam ouvir a palavra e ter a oportunidade de se arrepender e crer, para não receber o juízo de Deus, mas encontrar com a sua misericórdia. Que Deus abençoe a mim, a você, a nossa igreja, para que nós sejamos um povo voltado para a salvação, porque a salvação pertence ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, um bom finalzinho de domingo e aproveite o feriadão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.